Oi, gente. Hello. Paz, Senhor, gente. Cadê vocês? Oi, Amanda. Paz, Senhor. Boa noite, tudo bem? Oi, gente. Boa noite, a paz. Hello. Cadê vocês? Ah, minha luz apagou. Oh, bênção de Deus. Cadê vocês, gente? Paz, Senhor. Palhaço Faísca, boa noite, paz. Oliver Coelho, Deus abençoe sua vida. Ô, gente, compartilha a nossa live. Hoje vai ser bem bacana o nosso assunto, viu? Bem bacana mesmo. Tô aguardando o pastor Samuel. Daqui a pouquinho ele tá entrando aqui. Paz do Senhor. Boa noite, gente. De onde é que vocês estão falando? Falem comigo, terra. Ana! Olha ela aí. Olha ela aí. Boa noite, gente. De onde vocês estão falando? Gente, como vocês estão? Fazia um tempinho que nós não fazíamos live. Sergipe, super longe daqui, do outro lado do país. Que bênção. Glória a Deus pela sua vida. Wesley, Deus abençoe sua vida. Boa noite, gente, a paz. De onde vocês estão falando? Eu estou aqui no Paraná, em Maringá, no Paraná. O Palhaço Faísca, ele tá falando de Sergipe. E você? A Ana tá falando de São Paulo. Você é de onde? Cadê o Samuel Procópio? Samuel Procópio precisa entrar pra gente ver a cara animada dele. Cleidson, Deus abençoe sua vida. Gente, ajude a compartilhar essa live. Nós vamos ter um papo bem bacana agora, viu? Bem bacana. Pelo menos para reinaugurar a nossa live. Ah lá. Tô tentando aceitar ele. Ana, socorre aí, Ana. Hello. Hello, how are you? Hello. Ana, tá vendo, Ana? Ó, ainda bem, tá de novo daquele jeito. Não te vejo, mas vamos tocar sem te enxergar mesmo. Não está Não me tem nada, vendo? não. Não, eu não vejo. Isso aqui é um problema do Instagram, que a Ana ela precisa ativar toda vez que vai ter live. Ela precisa desativar um mistério que tem ali. Não, Ana, não deu certo. Eu não vejo ele. Eu só vejo a mim mesma. Mas não tem problema, não. Desativou? O pessoal te vê. Ah, está me vendo. Olha quem está na live. Fala oi aí. Não, eu não te Fala vejo. oi. Na minha tela, eu tô sozinha. Na minha tela só tem eu só ouço sua voz. Oi. Oi! Aí eu só ouço a voz, eu não vejo ninguém. Só fala. Quem está aqui é a Radassa. Radassa! É, a Fala Radassa, comigo, coisa mais linda. Radassa. Eu não te vejo, mas eu te ouço. Com ela. Cadê o Heitor? Cadê o Heitor? Ana, que é isso, Ana? Que acontece que eu não vejo ninguém? O Heitor. O Heitor tá lá em cima. O Heitor tá jantando. É a Ó, tô Radassa vendo que um monte de vê gente aqui. aqui escrevendo, mas o Samuel Procópio eu não vejo. É isso aí. Doutor, é o seguinte, nós vamos falar sobre o que hoje? Faz tempo que a gente não faz essa live necessária, Nós liberada. vamos falar sobre memórias, mas são memórias... Uau! mas não é memória, não é memória comum. Gente, é o máximo, né? Você conversar com você mesmo, eu olho pra tela e só vejo a mim mesma. Nós vamos falar sobre memória celular. Como assim? Não, isso aí não existe não, doutora. Fala um negócio que existe, pelo menos. Claro que existe. Essa- Memória inventou isso? celular existe. Existe, A senhora gente. não inventou isso agora, não? Claro que não. Misericórdia. Quando inventaram a tal da memória celular, eu nem era nascida ainda. Como que é esse negócio aí? A senhora vai explicar para nós, essa tal de memória celular? Vou explicar. Isso ajuda a gente no quê? Ajuda Isso fazer... ajuda a gente a entender muita coisa, inclusive doenças, Não, compulsões, doutora, comportamentos, emoções. Doutora, início de ano a gente precisa ter dinheiro, doutora. A gente precisa de ter dinheiro, ter vida com Deus. E isso ajuda também? Ou você precisa, inclusive, desprogramar a memória celular de muita coisa. Oxe, A gente precisa dar um reset na célula. Falando em reset, né? Logo vem aí. vem o quê? Fala aí para nós. Vai ter um reset? O grande reset.
O Grande Reset ele está programado para final de 2024, início de 2025. Eu não sei aonde que eles vão se atuar aí, porque tem um monte de coisa que acontece paralelamente, né? Tem muita coisa acontecendo na geopolítica, mas de fato, o Grande Reset ele precisa acontecer até 2025, até o final de 2025. Uau, vai ter que acontecer até o final de 2025? Tem, para que o plano deles saia do jeito que eles esperam que saia até o final de 2025. Tem a ver com a nova ordem mundial? Isso, exatamente. Na verdade, é a nova ordem mundial. Fórum de São Paulo. No mundo todo, no planeta todo. Poxa, então o Grande Reset, eu já ouvi falar do Grande Reset, é um Ele preparo vai muito acontecer. grande. Ele vai acontecer. Algumas pessoas Isso. não percebem, né? Não. Mas a agenda de Isso Deus... vai acontecer, as pessoas crendo, não crendo, concordando, não concordando, não depende de crer. É igual Satanás. Satanás não precisa de ninguém acreditar que ele exista. Ele existe de qualquer jeito. a agenda de Deus vai ser cumprida, né, doutora? Porque, Vai. no fundo, eles estão pensando que essa agenda é deles, mas essa agenda não é deles. É de Deus. Essa agenda é apocalipse. Porque eu falo para as pessoas que é o seguinte, não adianta, elas podem fazer o que elas quiserem, elas podem correr do Brasil para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm problemas semelhantes aos do Brasil, não são iguais, mas problemas semelhantes. Os Estados Unidos ainda sofre com problema de saneamento básico. Ainda tem pessoas passando fome nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos sofrem com problema de educação, de violência, criminalidade. O Brasil também sofre com esses problemas. Muito. Mas todas as nações estão se preparando para uma única coisa, para entregar o bastão de governo para o anticristo. Exatamente. Agora, lembra que o ano passado eu bati muito em cima e eu mencionei que a partir de 2024 a robótica ela ia vir com tudo, ela ia vir de uma maneira assim avassaladora, de verdade, de uma maneira muito intensa. Não como as pessoas já tinham visto, agora de uma maneira muito intensa mesmo. E nós estamos aqui no início de fevereiro, por exemplo, e a robótica já tomou conta de setores assim absurdos. Em um mês, em menos de um mês e meio, a robótica ela entrou dentro de tudo. De tudo. Parece que nós dormimos num planeta e já acordamos em outro. Mas, pastora, nós já estamos tendo o sonho de ter um robô. É um sonho nosso. As pessoas já estão tão familiarizadas com o robô que às vezes as pessoas falam na brincadeira, mas elas não percebem que foram projetadas para isso. As mulheres falam... Os jornais agora, o que eles estão falando? Olha, o que você acha de ser atendido por um robô? Olha, o que você acha de ser guiado por um robô dentro de um mercado? Olha, o que você acha de ser operado, né, por um robô? O médico aqui num país e o paciente em outro país vai facilitar muito, né? Elon Musk cumpriu o que disse e, inclusive, ele apresentou o primeiro ser humano que teve o chip implantado intracerebral, né? Então tá todo mundo achando lindo, fantástico, olha como ele é bonzinho, né? Enfim, ele tá fazendo isso para melhorar as condições, para trazer ajuda para quem teve paraplegia, né? Para quem é paraplégico ou tetraplégico, para reverter doenças neurodegenerativas. Só que a gente sabe que o intuito não é esse, não é esse. Na realidade, isso é só um atrativo para que as pessoas de fato aceitem, né? E, inclusive, não só aceitem, mas desejem ter o chip intracerebral. Porque isso faz parte da agenda apocalíptica. Então, tudo eu falo para as pessoas, e algumas nem percebem. O que eu vou falar agora aqui é muito pesado. Facções criminosas se organizando. Essas têm que se organizar. O anticristo não vai aceitar esse monte de facção. Aliás, o anticristo não aceita pluralidade. Ele não aceita. O anticristo vai transformar, vai juntar todas essas facções em uma só. Pode ver que existe um apelo, já dos últimos anos, para que as igrejas entrem em uma convenção, que o anticristo também não vai aceitar essa bagunça. Aqui é ministério tal, aqui é ministério tal, não sei o quê, não sei o quê. Quando o anticristo chegar, todas as igrejas se fundem. Se funde, porque é o sincretismo, vai ter que se fundir todo mundo. Por exemplo, Salvador já está na frente do Brasil inteiro nesse quesito. Porque Salvador é o único lugar do Brasil que eu conheço, em expressão, onde conseguiram juntar a Umbanda, o Candomblé e o catolicismo na lavagem do Senhor de Bonfim. Junta lá o Pai de Santo, junta lá o mestre da Umbanda e o Papa, e o Padre, todos juntos. Daqui a pouco vai ter um pastor lá no meio. Tá muito difícil, não.
Chega um Mas o pastor intuito, lá, o intuito é esse, né? falando em línguas, o pentecostal. Aí chega um outro que não fala em línguas, o tradicional, e eles vão juntando isso tudo. Mas o que é isso? Isso é simples. Isso é uma agenda que está sendo cumprida e os crentes não estão percebendo. Por exemplo, o anticristo Exatamente. não vai aceitar esse negócio que nós vivemos hoje, desses países, cada um por si. Por isso tem que juntar blocos. Não vai aceitar esse negócio, vai ter que ter Sim, blocos. O sim. Mercosul, aí ficam brigando, vai entrar a Venezuela ou não vai? Vai entrar todo mundo, vai entrar Suriname, vai entrar a Venezuela, vai Uhum. entrar as Guianas, vai entrar todos os países, Equador, vai entrar todo mundo dentro do Mercosul aqui na América do Sul. Lá a América Central vai formar um bloco, a África vai formar o seu bloco, e depois junta todo mundo para ter um único governo, uma única religião e uma única moeda. Será que as pessoas não perceberam isso? Não, elas não perceberam. Na verdade, as pessoas não percebem, pastor. Inclusive, aqui no Brasil é muito comum as pessoas elas não estarem por dentro de tudo, porque primeiro elas não se interessam por geopolítica, por política, por finanças, por economia, né? Então, isso é um fato. As pessoas não se interessam por aquilo que vai mudar a vida delas, elas se interessam pelo fim, ou seja, elas não se interessam por finanças, elas se interessam por dinheiro, elas querem ter dinheiro sem entender de finanças. As Doutora, pessoas querem ter saúde sem entender de saúde. elas vivem como animais, né? É, Elas querem comer, morar e reproduzir. Só isso, já basta. Pega a senha, Deus exatamente. te Então, qual que é abençoe. o problema? O que eu sempre vejo e tenho visto muito nas igrejas por aí, visto dentro do consultório, né? As pessoas, elas falam, porque Jesus está voltando. Ok, a gente sabe disso, né? Só que elas não sabem como isso está acontecendo, porque dentro do Brasil, hoje, a imprensa, vamos dizer assim, ela foi capturada pelo sistema. Então, hoje, elas entregam só aquilo que elas querem. De fato, se a pessoa ou o crente, que aqui nós estamos falando do nosso povo, né? Se os crentes eles não se interessarem em buscar informação fora da grande mídia, quando chegar a hora do que vai acontecer, e o que eu estou dizendo é quando chegar a hora, gente, não é arrebatamento, tá? Não é o fim do mundo. Eu estou dizendo quando chegar a hora de serem escravizados, vocês vão ser pegos de surpresa e não vão ter a menor chance de escapar daquilo que está batendo a porta, tá? Tem uma coisa batendo a porta que a gente sabe que é escassez, eu vou dizer, não vou chamar de fome, mas existe uma escassez alimentar que está batendo a porta, está muito próxima. Nós temos visto, por exemplo, os alimentos subirem de maneira absurda, assustadoramente, né? Hortifruti hoje está mais caro do que carne. Praticamente você vai ao mercado, batata, que outro dia custava R$ 1,99, R$ 2,50, hoje está custando 15, né? R$ 16 em alguns mercados. Fruta caríssimo. Se você for ver, por exemplo, a carne, ela está absurdamente cara. Então, hoje, as pessoas, elas não têm mais tanta condição de se alimentar como se alimentavam há pouquíssimo tempo atrás. E a nossa saúde, o nosso cérebro, ele depende quase que exclusivamente da alimentação. Então, qual é a maneira que eu emburreço a humanidade, que eu adoeço a humanidade? Qual é o método mais fácil de eu enlouquecer a humanidade, jogar a humanidade em depressão, né, ideação suicida, enfim, automutilação? É deteriorando a alimentação para que as pessoas não tenham acesso à saúde. Se eu não tenho alimento, eu não tenho sanidade mental. Ponto. Porque Simples assim. como que as pessoas vão ter saúde se elas não têm alimentação? Porque, olha, às vezes a gente lê a Bíblia, as pessoas leem, como eu vejo muitos profetas da cura, e eu amo cura. Eu amo mesmo, eu acredito literalmente. Eu Mas às também vezes eles creio. pregam o Pentateuco, o povo de Israel no deserto, mas eles não prestam atenção em um detalhe. Porque eram 3 milhões de pessoas, ninguém doente. Exato. Eram 3 milhões de pessoas sem hospital, sem É sobre farmácia. isso que eu prego. Mas tem um segredo: todo mundo só comia maná e bebia água. Ninguém bebia Exatamente, não comia refrigerante. porcaria. Ninguém bebia refrigerante. Não tinha Não. ninguém comendo nada enlatado. Não tinha ninguém consumindo açúcar, as guloseimas. Por Tinha nada. isso que Agora, viviam tanto é, tempo. um, um povo que come aquilo que Deus dá, alguém vai dizer, pastor, mas o maná não existe mais, gente. Esse maná hoje é maçã, caqui, goiaba, Exato, maracujá, exato. kiwi. Né? É o que Deus dá para a gente comer. As Esse é carnes, o o boi, o peixe, o frango, o ovo. que Deus deu, Deus criou, é da natureza.
Então, esse é o maná. Mas não, o que, que as pessoas querem? Hoje eu estava almoçando e sabe quando o seu rosto, a sua visão, ela é roubada por alguma coisa que chama muita atenção? Tinha uma mulher, mais ou menos, aquela mulher deveria ter seus 180 quilos. Uhum. E ela estava junto com um homem magro, esse homem tomava cerveja, e ela sentada na mesa, comia compulsivamente, e ela tinha 1 litro de Coca-Cola do seu lado. Então, enquanto isso, eu tive como fosse os meus sentidos entrarem, tive um devaneio. Eu fiquei pensando, o que que A essa gente entra em surto, né? Eu tive isso no aeroporto, eu falei, como voltando de Campinas. Sentou uma família de pessoas obesas, todos eles sentados aguardando o avião. Eram 7 pessoas, pastor. Os 7 com um pacote de McDonald's na mão, e aí eles sentaram ali na minha frente, sentou na minha frente, eu quase infartei. Falei, Senhor, me leva agora ou então vou morrer. Eles eu pegavam o sanduíche com a mão, eles comiam, aquilo sim, escorria na mão, eles pegavam a batata, lambiam o dedo. sim, Aquilo foi me dando um negócio, eu falei, Senhor, me socorre, que eu vou ter um troço. E aí eu olhei assim, todos obesos, todos, a família toda, e sim. todos comendo o lanche do McDonald's. Aí eu fico pensando, como que as pessoas querem ser? Querem ter uma vida de saúde, querem viver o padrão de Deus, sendo que elas não entendem isso. E eu, esse dia, eu prestando atenção na Bíblia, eu cheguei à conclusão do seguinte, pode ser que alguém pode me ajudar a isso, eu cometi algum erro no que eu vou falar. Toda vez que a Bíblia mostra os grandes homens, os gênios, a Bíblia fala da alimentação deles. Por exemplo, Sim, a Bíblia fala da alimentação do maior de todos, que Jesus disse foi Elias. sim. Elias não, João Batista. João Batista comia gafanhoto e mel. Uhum. E mel. O cara mais inteligente da Babilônia não comia nada que a Babilônia produzia, de besteira. Exato. Nada. Ele olhou e disse, isso aqui é para Nada. deixar... Ele entendeu o seguinte, essa comida aqui é para fabricar um povo burro, que adora estátua, que adora imagem. Isso aqui é para fabricar um povo burro, que não entende nada que Deus fala. Um povo que, quando Deus manda a palavra, lá na parede, clara, eles não entendem. Eles Se não eu comer isso aqui, eu fico entendem, doido. estão confusos É, porque o cérebro está cheio de trigo e eu açúcar. não consigo entender. Então, Daniel disse, eu não vou comer esses besterol, não, essa baboseira. Quando olha para a Bíblia, vai ver também que Jesus tinha uma alimentação muito boa. Aí nós Sim, eu prestamos atenção. comprei um livro que fala só sobre a alimentação de Jesus. Aí a gente presta atenção. Na alimentação, por exemplo, dos ricos, a gente vê como é poderoso a forma que os ricos se alimentam. Eles vão ser É. ricos mesmo. Esse dia eu estava dando um seminário, e nesse seminário tinha um homem milionário. Milionário. Um homem que fala de milhões assim, rindo. Sabe que é um homem que você só fala assim, poxa, eu queria um negócio de 1 milhão. Ele chega assim, ó, te coloca na mesa e diz, eu não sei por onde você quer começar, porque eu tenho aqui mais de 10 opções, 20 opções para você fazer 1 milhão. Um advogado muito Uhum. top. Na hora da refeição, nós sentamos para comer. Eram vários crentes no meio. Ele era o único que não consumia açúcar, que não comia trigo. Ele era o único que não comia besteira, bobagem. Ele era o único totalmente equilibrado, magro, inteligentíssimo, um homem fora do comum. Então, eu fiquei pensando, poxa, a alimentação interfere. Não é à toa que a maior prova Ela é é o céu. decisiva. É o céu. No céu tem um negócio chamado árvore da vida, porque tudo que a terra produz, aliás, o que Deus produz Exato. para nós é vida. É vida. Exato. Inclusive, aí entra a questão também da memória celular. É muito bacana. Eu estava lendo alguns Só um artigos detalhe. essa Só um semana que saiu detalhe. naquela. Só um detalhezinho. Pode falar. Só um detalhe. Daniel não comia na Babilônia porque era oferecida para os deuses. E você acha que essas comidas, Coca-Cola, McDonald's, você acha que são oferecidas para quem? Para os deuses da morte. Vocês são oferecidas para o Satanás e você não Exatamente. percebe. Se você fosse As inteligente, pessoas não têm ideia do peso que tem sobre essas se coisas. você fosse inteligente, só de você olhar para essas empresas, você já dizia, tem demônio nisso. Sim. Pronto, E aí é o tal do que a Bíblia diz, né? Eu não quero que vocês comam da mesa dos demônios. exatamente. Alguém que olha para o McDonald's, se não conseguir ver demônio nesse negócio,
Se alguém olha para uma empresa como a Coca-Cola, uma bebida que destrói os ossos, gera câncer, diabetes, e não conseguir ver alguma coisa Demônio. maligna nisso, meu Tá com Deus do problema céu. cognitivo, é o que eu falo. Mas quem consome tem problema cognitivo, não consegue enxergar. E aí você vai tentar mostrar para a pessoa, é como bater na mãe, parece que você bateu na mãe deles. Daniel hoje, aqui no Brasil, pastora. Vamos imaginar, Daniel hoje, com 2 litros Nossa! de coca na Daniel, mesa. aqui no Brasil hoje, ele ia ficar louco, ele não ia comer Ó, nada. Daniel dizendo, sou profeta, 2 litros de Coca-Cola na mesa. Daniel dizendo, sou profeta, um Big Mac, um Burger King. Daniel dizendo, sou profeta e estou aqui fazendo um lanchinho, comendo salsicha. Ai, ai, ai. Quando eu falo, dá a impressão que a gente está exagerando. Eu falo, gente, na live, eu falo bem menos do que aquilo que é. Porque na vida real, eu converso com os meus pacientes também, né? E a gente troca muita ideia. E aí eles perguntam, eu falo, gente, você nunca parou para pensar nisso? Você não percebe como você fica quando como come isso, né? Você não percebe como o seu corpo reage quando você ingere tal coisa? Você inflama, o corpo começa a doer, a cabeça dói, fica todo inchado, pesado, né? Fica com o intestino constipado. O intestino é o segundo cérebro, gente. Então você vai jogando só porcaria no intestino, como é que esse cérebro vai funcionar? Não Eles, tem jeito de funcionar. essas pessoas nunca entenderam o que é o intestino, doutora. Não. Elas vão Elas acham ao que banheiro, intestino é só para ó, jogar a sujeira para fora. elas vão ao banheiro, elas não olham nem o cocô que elas fazem, porque aquilo é um Não. detector de Nossa, tem saúde gente aqui que delas. vai surtar. É, Se o senhor falar assim, tem que olhar o cocô. Gente, tem que tem, olhar. Você tem que todos, conhecer o aspecto das suas fezes. essas pessoas não olham nem a cor da urina, a coloração da urina, para Na ver se realidade, não é observa nem coisa. cor, né? A urina você tem que olhar a cor e o cheiro. Isso aí, tá vendo? A senhora, como médica, nos orienta melhor. Aí eu falo para a senhora, o povo de Deus que está aqui para trazer saúde para o mundo, saúde no espírito, na alma e no corpo, eles estão mais doentes que os mundanos. Exatamente. O crente era para ser o ser humano mais saudável que existe, né? O crente tinha que ter saúde. E o crente não tem. Se você olhar hoje, os crentes, eles estão mais doentes do que o restante do povo. Ele está pregando o Aí o texto. outro vem aqui e fala: o que contamina não é o que entra, é o que sai, que procede do Ele não coração. pegou, Aham. Então, ele não por que pegou o será que a texto do maioria das contexto. doenças, elas são criadas pela alimentação, pela má Mas alimentação? Já que ele não não, contamina? mas ele não consegue fazer, doutora, uma exegese do texto. Se não contamina, por que lá no texto de Eliseu tinha veneno na panela e ele não comeu a comida? Poxa, Exatamente na se não panela. Então, contamina, por que a vamos Bíblia fazer aqui. Pode diz? ser que, analogicamente, poderia ser o quê? O veneno da panela, que de fato é um veneno. Trigo, açúcar. Açúcar, treca aí, ó, que contamina. Por que Paulo disse, a Bíblia ensina, que não devemos consumir nada consagrado aos ídolos? Não contamina? Então por que a Bíblia proíbe isso? Poxa, O povo fala muita bobagem, o povo lê o texto fora porque, de é contexto, não porque sabe fazer exegese, aí fala um eles, tanto de abobrinha. doutor, se falar para eles o que é açúcar, eles nem vão acreditar o que é açúcar. O açúcar, a senhora, como médica, pode falar melhor que eu, com certeza, mas o açúcar, gente, não é alimento, não. O açúcar está na lista das drogas. Mas Das açúcar é drogas. droga. É, Hoje, comecei a falar para o senhor que eu acabei de ler uns artigos nesses últimos 15 dias, que graças a Deus parece que houve um despertar da comunidade científica, pelo menos fora do Brasil, do Canadá, que eu tenho mais contato, e eu peguei muitas publicações falando que o trigo é a droga número 1 sim. de destruição, é o trigo. Não existe outra que seja pior do que o trigo. Não tem droga que mata mais do que o trigo. Não existe, entendeu? A segunda é o açúcar. Nada mata mais do que trigo e açúcar. Depois vai vindo as guerras, a cocaína, a heroína, mas está tudo abaixo do trigo e do açúcar. O outro aqui está falando um besterol. Ó, Rádio Web CCB Hinos. Também nessa igreja aí, infelizmente, eles não gostam de estudar. Nosso ar é contaminado. Você respira? Eu não tenho controle sobre o ar, mas eu tenho controle sobre a minha alimentação. Você não pensa? Tá vendo? O nível das pessoas é de assustar. É de assustar. Tá, e Francisco
Ele sabia que, então ele sabe, ao menos, que nós temos cílios dentro do nosso organismo que fazem a filtragem e a limpeza do oxigênio que a gente recebe? No mínimo, Não, não, né? Deve ter fugido a aulinha, né, bem? doutora, com todo respeito, o pessoal dessa igreja, infelizmente, alguns, não são todos, que o Franciscon, ele era inteligente, mas alguns ficaram assim, ó, tão, sei lá, infelizmente, uma igreja tão... Eles estão dizendo, vocês estão colocando pânico na sociedade, tá vendo? Ele quer continuar drogado. Falar de açúcar, Não, a gente não falar está de colocando droga. pânico, a gente está falando aquilo que é verdade, que foi escondido da humanidade. Agora, se as pessoas elas querem continuar sendo condicionadas à escravidão, é uma escolha. A Porque a Bíblia, partir do momento que eu conheço a verdade me liberta por escolha. Eu escolho ser livre. a Bíblia ensina tudo isso e eles não leem a Bíblia. Porque é o seguinte, Pois é, está tudo escrito lá. algumas igrejas estão preocupadas com a roupa do povo, estão preocupados com o cabelo do povo e não estão preocupados com a droga que o povo consome. Ó, aqui, alguém escreveu aqui, já viu pobre escolher cardápio? Ó, gente, eu posso dizer, por exemplo, que um morador de rua, talvez, né, um mendigo, não teria a opção de escolher cardápio, mas o pobre tem opção sim, porque arroz, tá? Ele não inflama o cérebro, o arroz ele não causa neurotoxicidade, batata não causa, mandioca não causa, salada também não, a fruta também não, o feijão é ótimo para o cérebro, então tem opção de escolha sim, tá? Até o pobre ele tem opção de escolha sim. Talvez um morador de rua que não coma todos os dias, ok, de fato, provavelmente ele não tem opção de Mas, escolha. doutora, Mas a maioria da sociedade tem sim. geralmente os moradores de rua eles se concentram nas grandes cidades. Nas grandes cidades, eles têm muitas opções para comer. Numa cidade como Maringá, o morador de rua vai na feira. Ele Aqui não volta, tem, ele leva aqui tanta não tem coisa. morador de rua. Mas estou Aqui não tem. dizendo, aonde acha nessas cidades, aonde acha um morador ou um pobre, que tem pobre em todas as cidades, os miseráveis. Pobre tem, pobre tem. Esses miseráveis pode encontrar na feira um alimento de qualidade, pode ir no Ceasa. No Ceasa tem muito alimento de qualidade. Olha o que a Bíblia diz. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Esse é o Espírito meu de texto Deus perfeito que eu habita em junto com a vós? neurociência. Pronto. Bíblia. O outro está dizendo aqui, ó, no mínimo, esse comentário dele aqui já é preconceituoso, viu, doutora? Ó, na África tem opção de comida? Eu conheço a África. Inclusive, estou indo para lá na próxima semana. Na África tem as opções de comida que tem em vários lugares. Agora, a questão da África não é falta de comida. A questão da África é questão de governo. Como, por exemplo, o Maranhão é semelhante à África. E vou te contar, depende de... Você está falando da África como um continente, você nem entende o que é África. A África do Sul é um país muito bom. A Namíbia, um país maravilhoso. Angola tem alimento, tem de tudo. Ah, pastor, mas tem pessoas passando fome. Tem pessoas passando fome aqui em São Paulo, na cidade mais rica do continente, na mais globalizada do continente. Verdade. Tem pessoas passando fome nos Estados Unidos da América, na primeira economia do planeta. Tem pessoas passando fome em Lisboa, na cidade mais top quando se trata de cidade de fala portuguesa, como capital. Tem pessoas passando fome em todos os lugares. Agora, você fala logo da África, qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Não precisa falar da África, não. Fala aqui, ó, de São Paulo. Fala aqui, ó, do Nordeste brasileiro. Fala da África, não. Pô. Fala aqui da Cracolândia. Você é descendente. Eu não, eu sou negro. Eu não sou descendente negro, eu sou negro. Eu exijo respeito. Respeito. Tá bom? Eu exijo respeito. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É santo. Esse texto é muito forte e, inclusive, ele é muito libertador. É um dos textos que, quando eu comecei a estudar neurociência, que eu bati o olho nele, eu realmente entendi o que ele diz. Porque se eu sou templo do Espírito Santo, eu não posso me destruir comendo porcaria. Porque se eu morrer por causa de doença que eu adquiri, inclusive sabendo que aquilo que eu comia causaria aquilo, eu não morri acidentalmente. Eu me suicidei. Então, eu destruí o templo do Espírito Santo. Né? Então, muita gente me pergunta assim, fala assim, doutora, como que a senhora, né, tá caminhando para os 50 anos
e não tem uma ruga no rosto. Ah, a senhora faz botox? Gente, eu nunca encostei uma agulha no meu rosto, tá? Eu não apliquei botox, eu não faço botox, eu não faço drenagem, eu não uso creme para fazer lifting, eu não uso nada. Isso aqui é só alimentação e água. É o que eu como. Porque nós fomos criados de fato, Pastor Samuel, para viver bem, saudavelmente, até 120 anos. Nós fomos programados para isso. Quem morre antes dos 120 e morre mal é porque ele destruiu o templo do Espírito Santo, porque a nossa célula é programada para viver 120 anos com saúde. Doutora, voltando para a alimentação aqui no texto, olha aqui, isso aqui é uma promessa e Deus vai cumprir. Se alguém destruir o templo do Espírito, o templo de Deus, Deus o destruirá. Isso aqui é muito pesado. Exato. Esse é um dos textos que eu mais trago para a minha vida. Doutor, quando alguém fala assim, você não come tal coisa, eu falo assim, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, o próprio Deus o destruirá? Não, eu não como. Porque tá aqui, ó. Deus vai destruir. Aí algumas igrejas, vamos falar um negócio aqui que é muito complexo, né? Algumas igrejas estão orando para curar alguém que o próprio Deus está destruindo. Que coisa, né? Nem todos entendem isso. Estão orando para curar alguém que Deus está punindo pela desobediência. Porque e aí ainda fica frustrado quando não acontece a cura. Porque o indivíduo sabe, está na Bíblia. Está na Bíblia. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. O indivíduo sabe, está na Bíblia, que conhecereis a verdade vos libertará. Aí ele conhece a verdade sobre a Coca-Cola. Ele conhece a verdade sobre... Ele continua tomando aquela verdade. A verdade sobre o trigo. Ele conhece a verdade sobre as drogas lícitas. E ele continua consumindo. Ele quer o quê? Exatamente. Aí, ele quer o quê? Ter saúde? Não, ele não quer ter saúde. Não. Ele quer cumprir bem os seus dias? Não quer cumprir bem os seus dias. Aí o médico dá orientação para ele também não obedece o médico. Ele não respeita o médico. Ele não honra o médico. O pastor fala com ele e fica irado com o pastor. O rebelde. É o típico rebelde. Exatamente. Então, essas pessoas não entenderam princípios simples, que o corpo é templo do Espírito. E nós precisamos cuidar desse templo. E Deus leva isso tão a sério que Deus está dizendo que se nós destruir o templo, Deus vai nos destruir também. Isso é muito Exatamente. É por isso que eu, quando começam a me perturbar, a senhora não toma uma coquinha? A senhora não come um pudinzinho? Eu só falo assim, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E que aquele que destruiu o templo, o próprio Deus o destruirá? Tô fora, tô fora. É porque nós, pastor, fala nós pentecostais, pode olhar aí os pastores pentecostais, eles é o seguinte, boa parte aprendeu coar um mosquito e engolir não é um camelo, eles engolem um dinossauro. Um dinossauro. Mas porque onde é que o crente mais peca? De verdade, gente, sejamos sinceros. Aonde o crente mais envergonha Cristo, mais envergonha o Evangelho, mais peca, é na comida. A senhora é médica. Como que é receber esses crentes aí quando chega no hospital? O doutor, quando tem que cortar a perna dos crentes. Todo dia ele corta. Não, os que mais adoecem de doenças causadas por má alimentação é o crente. É o crente. Aí imagina, quando chega lá, às vezes ele nem sabe que quem vai cortar a perna dele é o pastor. O não crente, ele tem algo que, de maneira inconsciente, às vezes protege uma parcela do não crente que o crente condena, que é a questão do quê? É a questão da sensualidade, né? É a questão de se gostar, de ter um corpo mais saudável e tal, que o não crente a gente sabe que eles têm, né? Inclusive tem a questão toda do exibicionismo, então eles frequentam muita academia, fazem uma alimentação saudável, só que de maneira inconsciente isso acaba protegendo eles no quesito saúde, né? E o crente deveria fazer isso por saber que ele carrega a morada de Deus. Então ele deveria cuidar da alimentação, ele deveria ir para academia, ele deveria fazer caminhada, só que o crente não faz. Aí tem outro... Entendeu? Então, de fato, hoje, quem mais peca em destruir o templo do Espírito Santo não é o ímpio, é o crente.
tem outro detalhe. Quando se fala de ter glória de Deus na vida, aí só pensa que só vai ter glória de Deus orando, jejuando e lendo a Bíblia. Eles esquecem. Eles esquecem que a glória de Deus se manifesta na alimentação. Na alimentação. Quando, Principalmente. quando, Principalmente. quando você bebe água, ao invés de tomar Coca-Cola, você está se enchendo da unção de Deus. Você está Sim, obedecendo a inclusive palavra, glorificando a Deus. glorificando a Deus. Quando você chega no supermercado e ao invés de você pegar um salgadinho desses aí, cheio de química, que são tantos componentes, que não tem nem como saber o que é aquilo, doutor. A pessoa leiga não sabe o que tem. E aí, como que a gente entende, por exemplo, que a gente está glorificando a Deus na nossa maneira de comer, no beber, né? Que a Bíblia fala muito isso. E, por exemplo, a Jéssica Oliveira, ela disse, leva muito para o lado espiritual. Não é que a gente leva, Jéssica, é extremamente espiritual. Não, ela está Porque dizendo como eu glorifico a Deus, por exemplo, bebendo e comendo. É quando alguém olha para mim e eu falo, olha, gente, eu não tomo analgésico nenhum. Olha, gente, eu não tenho dor nenhuma. Gente, eu não tenho alergia de nada. Eu não adoeço. Eu estou glorificando a Deus sobre a minha saúde através do que eu como e do que eu bebo. Por quê? Porque quem come trigo e açúcar é doente. Não tem um que não é. Ó, Camargo dizendo, dizer para mim que se não cuidar da alimentação estamos pecando, se não. estiver pecando, não entrar no dizer reino não, de Deus, meu filho, está escrito na Bíblia. ele está dizendo que não, está escrito lá. Ele está dizendo heresia. Presta atenção, Deus condena a alma por causa da comida, sim. Claro olha que aqui, sim. ó, o que é que Paulo ensina? Paulo, a senhora gosta desse texto, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Façais para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ele não lê a Bíblia, eu estou falando, pastor. Tem gente que frequenta igreja que não lê a Bíblia. Será que ele não leu? Será que ele não leu sobre as obras da carne? Comer errado não é obra da carne, não, gente. Vamos não falar é. sobre É só prostituição que é. Ele diz que não crê que não vai para o céu, porque nunca leu a Bíblia, infelizmente. Eu fico pensando como essas pessoas... É assustador. Elas se dizem crente, e não lê a Bíblia. Não, eu vou ser honesto. São demônios que agem na vida dessas pessoas para afastar elas da palavra de Deus. Exatamente. Eu vou ler Bíblia para Bíblia. Aqui falaram que foi a melhor live que já escutou, porque ele está sentindo que nós dois somos um adventista puro. Não, nós somos crentes. Gálatas 5,19. Olha o que diz. Eu vou ler aqui para o outro dia. Antes do senhor ler, é muito texto, gente. Existem muitos textos. Eu já encontrei mais de 60 textos doutora, falando sobre a mesma coisa. Ele citou aqui que a salvação é pela graça. Então, quem está na graça de Deus está livre dessa desgraça. É só você está livre. Exatamente. Se você está na graça, você já não está nessa desgraça da comida. Você é livre. Você está na graça, você já não está mais no mundo. Você é livre. Então, você tem domínio próprio, é temperança. Tá vendo? Você se contradiz. Olha o que a Bíblia diz. O homem gente, vocês não ganham vocês vão perder. Se for para confrontar com a Bíblia, não tem, gente. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Eu vou ler para ele. Porque as obras da carne são manifestas. Gálatas 5,19. Pega aí, ô irmão. Rádio Web CCB Hinos. Anota porque as obras aí para ler depois. As quais são, olha onde está. Prostituição, impureza e lascívia. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Invejas, homicídios, olha aqui, agora vem para a comida. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Aí pegou em glutonaria? Tá aqui. E coisas semelhantes a essa, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está aqui. Está na Bíblia. Está na Bíblia. E o que é glutonaria, gente? Vamos lá, vamos aprender que a tia vai ensinar. A salvação é pela graça e você pode ser glutão, porque o glutão vai entrar no reino que ele está dizendo aí. Doutora, fica assim perdido. Como pode alguém... E o que é glutonaria? É comer além do que o seu corpo necessita. Se você come além do que o seu corpo necessita, você é glutão. Meu corpo precisa de Coca-Cola, doutora? Nunca. Seu corpo é feito de água. Ele não precisa de Coca, não? Poxa. Negativo. Meu corpo também não precisa de Fini, Que horror, não. House.
Não tem nenhuma necessidade? De Pronto. jeito nenhum. Então, gente, isso aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. Agora, a Palavra palavra de de Deus, Deus, gente. ela Inclusive, ninguém dá crédito para a questão da glutonaria, mas diz a Bíblia, e não eu e nem o pastor Samuel, acabou de dizer para onde que a vai. Bíblia diz que não vão herdar o reino de Deus. Que não é do reino de Deus. Então, a gente precisa rever o cristianismo que vocês conheceram, porque talvez você tenha conhecido o cristianismo do sistema religioso escravocrata, Isso que aí. não é o É isso evangelho aí. do reino que liberta. É isso aí. E outra, e se continuar lendo, aí vem o fruto do Espírito. Agora vamos para o Ó, fruto do Espírito. lembra há 7 anos atrás, quando Deus falou que ia me levantar como a maior neurocientista do Brasil, para libertar o povo dele, que era escravo pensando ser livre? É isso aí. Agora, vamos ler o verso 22 sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Eu abri aqui Espírito também, eu estou acompanhando a leitura. Eu já tenho de cor esse texto na cabeça, porque ele é o texto mais curador que eu conheço na Bíblia. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e, último, temperança. Temperança é domínio próprio. Se eu não consigo ter domínio sobre a vontade de tomar coca, que espírito que está em mim, doutora? Não pode falar, né? Porque o povo se ofende. Quer dizer que eu tenho o Espírito de Deus, eu não consigo parar Não de consegue comer McDonald's. se controlar. Não consigo. Mas eu tenho o Espírito de Deus na vida. Eu só não consigo me controlar e ele também não me controla em nada. Ele está aqui, ele só está na minha vida para falar em línguas, para pregar, para cantar e para ir para a igreja. Mas ele não está em mim para trazer a liberdade prometida nas Escrituras. Ó, aqui o futuro pregador, ele disse, calma, doutora, o pastor tem que te ungir a pastora ainda. Ó, futuro pregador, diferente de você, eu não sou futura pastora, eu já fui ungida pastora há muito tempo, entendeu? Então, assim, sou uma pastora que lê Bíblia, né? Conheço muito de ciência, de neurociência, talvez mais que a maioria dos profissionais desse país, né? Então, eu tô te dizendo com muito conhecimento de causa. Aí ele está dizendo aí ó, que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então, por isso você não pode ficar comendo besteira. Então, não coma. É só não comer. É isso que a Bíblia está ensinando. Não é comida e nem bebida, para você não ficar Exato. se perdendo em comida e bebida. É para você se alimentar da forma que glorifica a Deus, da forma que honra a Deus. É você não comer droga. Exato. Não comer droga. Exato. Obrigada, Thiago Carvalho. Açúcar não é comida, filho. Açúcar é droga. Açúcar é igual cachaça. É Exatamente. Não, açúcar não é que ela é igual cachaça, ela é até pior. Porque quando você começa a quebrar a cadeia molecular do açúcar, a cadeia dela é de álcool. Então, ela tem o mesmo efeito da cachaça no cérebro, só que um pouquinho pior por causa da neurotoxicidade. Pronto, aí açúcar é droga. Droga. É uma droga lícita. Droga. Quem come açúcar é drogado, gente. Cigarro, não adianta chamar. Cigarro é uma droga lícita. Não, se o café na sua vida ele é um vício... Por exemplo, vocês conhecem, já ouviram falar no diabetes tipo 3? Porque nós temos o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, né? Que é quem come muito carboidrato, muito açúcar, acaba ficando diabético. E nós temos o diabetes tipo 3. O diabetes tipo 3 está crescendo de maneira absurda, né? E aí vai falar, olha, o açúcar não faz mal para o cérebro. Não, porque o diabetes tipo 3, ele é exclusivamente do cérebro. Então, ele não faz mal para o cérebro. E o diabetes tipo 3 é o que vocês conhecem como Alzheimer ou Alzheimer. Ou seja, açúcar causa demência. Alzheimer. Olha isso aí. Muito forte. Em parte eu concordo. Não, a gente aqui... Nós não é para concordar não, gente. Não. Não é para concordar não. Se você quiser continuar se drogando com açúcar, é um problema seu, isso não é um problema meu. Apesar que é um problema meu, porque geralmente as pessoas que se drogam com açúcar, elas dependem do SUS, a maioria. E quem paga lá sou eu, quem paga lá somos nós, que não consumimos nada de açúcar, mas somos nós que pagamos. Nosso corpo não necessita de açúcar. Por exemplo, né, o Alexandre aqui está dizendo para eu ter humildade, dizendo que eu afronto demais e que eu sou ignorante. Gente, deixa eu falar uma coisa.
Quem estudou 20 anos sobre saúde, medicina, cérebro, fui eu, entendeu? São 20 anos de estudo. Eu não estou vindo aqui falar do que eu penso, do que eu acho. Estou vindo aqui falar para vocês daquilo que eu escrevo, que eu produzo para a comunidade científica, daquilo que eu atendo em consultório e daquilo que eu vivo todos os dias em hospitais, no consultório e no meio do povo de Deus. Então, de fato, eu não estou entrando numa área aonde alguém seja o maior conhecedor aqui, porque aqui de todo mundo, desculpa, a expert do assunto sou eu. Quando a gente vai falar de Bíblia, por exemplo, quando o pastor Samuel está falando de um assunto que ele domina muito, jamais eu vou entrar e vou interferir no que ele está dizendo. Agora, gente, desculpa, de saúde e neurociência, eu entendo. Há mais de 20 anos fazendo isso. É isso aí. Então, gente, presta atenção nesse detalhe. Quando você está diante de uma médica que está passando aconselhamento, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Isso aqui é muito sério, quero que vocês peguem. Só se sente ofendido quem não tem humildade. Você leu na Bíblia que Jesus nunca se sentiu humilhado? Por que Jesus não se sentia humilhado? Porque ele era humilde. Quem é humilde não se sente humilhado por ninguém. E ninguém consegue humilhar o humilde. Toda vez que alguém te humilhar, é porque você não é humilde. Porque se você fosse humilde, ninguém ia conseguir te humilhar. Por exemplo, foram lá tentar humilhar Jesus. Vão te prender. Jesus não precisa, eu me entrego. Jesus, nós vamos te matar. Também não precisa, eu morro. Simples assim. Ninguém vai humilhar quem é humilde. Exatamente. Quem é humilde. Ó, tem paciente meus aqui na live. Ex-paciente, entendeu? Agora, então, assim, gente, é complicado quando você vê, por exemplo, pessoas que não têm base científica nenhuma, nem conhecimento. Isso não é para humilhar ninguém. É só para dizer que a maioria das pessoas que estão aqui não tem conhecimento e nem autoridade sobre o assunto. Entendeu? E aí quer discutir, dialogar, eu não concordo, né? Não é assim. Não, gente, desculpa. É assim. doutora, só explica para esse irmão que diz que não concorda com a alimentação. Seu marido é especialista em fazer o quê com quem come açúcar? Cortar o quê? Perna, pé, todo dia? Amputar a perna. Inclusive, o meu marido, ele é oncologista, tá? Ele é traumatologista, oncologista, especialista em tumor ósseo, Esse tá? vem de onde? Ele é o único especialista daqui de Maringá. E câncer, gente, é açúcar, tá? Câncer é açúcar. Ah, então, aí, vamos lá. Então, seu marido vive cortando a perna de quem come açúcar. Exatamente. Está vendo que coisa, né? E ele corta isso com autorização do governo, né? E o governo paga ele para cortar a perna. Inclusive, hoje ele veio falar que o SUS deu um aumentozinho só no Brasil inteiro, só para o médico oncológico. Então tá claro que quem come açúcar, de repente vai encontrar um pastor lá para cortar a perna dele. Vai, e meu marido é uma bênção, viu, gente? Se for ele, vocês estão numa mão boa. Ó, a Rosângela é minha paciente, ela tá aqui, ó. Ela falou assim, pastor e pastora, vocês têm muita paciência, o povo é muito ignorante, grande falta de sabedoria e não faz questão de aprender. Exatamente, gente, o que a gente traz aqui é conteúdo de qualidade. É um conteúdo que, por exemplo, eu levei 21 anos para aprender. E vocês, sem estudar exatamente sobre esse assunto, vocês têm a oportunidade de ter o conhecimento. Então, é muito estranho você receber informações que podem libertar a sua vida da doença, da escravidão, do sistema único de saúde, e trazer saúde e liberdade para você, e você não querer ouvir ainda atacar quem traz a informação. Quanto aos que disseram, calma, a doutora tá nervosa, isso é ignorante. Gente, tô extremamente calma. Isso tem uma coisa que ninguém consegue fazer me tirar de sério. Na verdade, meu filho consegue. Meu filho consegue. O Heitor. E, doutora, esse às vezes consegue. Tem outro detalhe também, muito bom aí para a gente responder, que as pessoas dizendo que o corpo precisa de açúcar. Não é frutose que o corpo precisa? A frutose. Exatamente. Com as fibras, né? Tem que vir com as fibras. É, frutose com a fibra. Então, assim, se você bebe o suco, só o suco da fruta, também faz mal, tá? Por quê? É frutose pura. E o fígado, ele não sintetiza essa quantidade de frutose, por exemplo, que vai ter concentrado num copo de suco. Então, quando Deus cria a fruta, ele já cria a fruta com o antídoto
que é a fibra. Então, se você for comer a fruta, que seja a fruta como um todo e não o suco da fruta. Então, é por isso que vocês vão ouvir eu dizer que eu não bebo suco. E não bebo mesmo, gente. Ah, só bebo água. Por quê? Porque se eu ficar tomando o suco da fruta o tempo todo, eu vou desenvolver uma esteatose hepática que pode evoluir para um câncer de fígado. Olha aí que forte. E as pessoas acham que tomar o suco natural é normal e que faz bem. Ele não é saudável, tá? Ele só não é tão ruim quanto refrigerante, mas também não é saudável, porque ele pode fazer uma esteatose hepática. É isso aí. Ô, Alexandre, você pode ouvir a palavra, filho. É simples. Ó. Abre a Bíblia, leia ela em voz alta e você ouve a palavra a hora que você quiser. Você pega aqui a Bíblia, como por exemplo, quando eu quis melhorar, quando eu quero melhorar minha dicção, voz, pronúncia, é isso que eu faço. Eu leio a Bíblia em voz alta. Pronto, você já tem a palavra. Porque se esse assunto de alimentação não mexe com você, tudo bem, não tem problema. Mas fica sabendo que uma das coisas que o diabo toca é a alimentação. Né? A tua Bíblia fala de comida consagrada a ídolos. E os demônios gostam de alimento. Eles gostam. É só você estudar. Não é à toa que os demônios, eles amam quando as pessoas pegam alimento e entregam em oferenda para eles. Exatamente. Os demônios gostam disso. Porque a alimentação é um negócio muito sério. Muito sério. Muito sério. Muito sério. E eu quero que você coloque isso na sua mente todos os dias, que quando você está se alimentando, tem duas coisas. Ou você está se enchendo de Deus, ou se enchendo de demônios. Porque esses demônios, eles têm brecha. E pode olhar, o Alexandre, quem está aqui na live, ó, Gálatas capítulo de número 5, vamos lá, que Paulo coloca no mesmo texto que o pecado da alimentação está no mesmo texto da prostituição, da impureza, da lascívia, no mesmo nível, da idolatria, no mesmo nível, da feitiçaria. No mesmo nível de condenação. O mesmo nível. Pastor, eu não sou um herético, mas eu não cometo heresia, mas eu cometo a bebedice. Eu bebo muita coca, eu bebo muito H2O. Está no mesmo nível de pecado. Pastor, eu não sou invejoso, eu não sou feiticeiro, nem prostituto, mas eu como demais. Está no mesmo nível de pecado dos prostitutos. Isso aqui é Bíblia. E está aí na Bíblia, gente, é só ler, não somos nós que estamos dizendo, né? Aqui o Rádio Web CCB está dizendo, Jesus comeu e bebeu, disseram tem demônio. É o que vocês estão dizendo. Não, o Rádio Web CCB, eu acho que você tem algum probleminha cognitivo de interpretação de texto, porque não é isso que está dizendo, não. Jesus comeu e bebeu, só que Jesus só comia e bebia o que o corpo dele precisava para cumprir o ministério dele aqui na Terra. E, doutora, ele nunca comeu nada. Olha o que ele diz, ó, presta atenção. Ele diz assim, ó, falar que açúcar é do demônio... Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu falar que a cocaína é do demônio, você concorda que a cocaína é do demônio? A cocaína é do demônio e o açúcar não é? Não, aí vamos... Se eu falar que o crack é do demônio... Agora foi boa. Vou até beber mais água. O crack é do demônio, o crack é do Satanás. Mas o açúcar não. Aí, porque o crack é uma droga. Se eu disser para você que a heroína também é do Satanás, o ópio que os europeus levaram para a Ásia, e principalmente a China sofreu muito com ópio, levado pelos europeus para lá. Exatamente. O ópio é do Satanás. Aí eu venho e digo que é açúcar. Açúcar que inflama todo o corpo. Açúcar que não traz nenhum bem para o corpo. Se eu disser que isso não é do Satanás, aí é brincadeira. Eu vou dizer que açúcar é de Deus. Deus trouxe para nós um negócio que inflama o nosso corpo, nos deixa viciado. Uhum. Esse negócio, inclusive depressivos, ansiosos, irritados. Isso. Deus ia fazer isso? E outra, esse negócio que Deus está trazendo para nós, ele também alimenta o câncer. Câncer come açúcar, não é isso, doutora? Exatamente. Na realidade, inclusive, ele se desenvolve basicamente em quem consome açúcar. E outra, se alguém quer ter um câncer que cresce, que desenvolve, coma açúcar. Agora, se eu disser que isso não é do diabo... Exatamente, gente. É impossível não dizer que o açúcar não é do diabo. Desculpa. A cachaça é do diabo, mas o açúcar não é. Né? A cocaína é do diabo, mas o açúcar não é.
Sendo que nós, de maneira científica, já comprovamos em várias comunidades científicas que o açúcar é 14 vezes pior que a cocaína para o cérebro. Então, não sei. Alguém errou aí na história. Então as pessoas não levam a sério isso. E o Brasil, porque qual o problema que a gente tem com açúcar? Simples. Porque o Brasil, ele foi o maior produtor de açúcar do planeta. E Foi. esse negócio, doutor, é uma droga tão complicada, porque vou falar como negro agora. Quem produzia todo esse açúcar era nós negros. E hoje no Brasil, pode olhar, os maiores viciados em açúcar continuam sendo os negros. Sim. Nós produzimos o açúcar que abastecia toda a Europa, o açúcar que abastecia o mundo, ele saía do Brasil, da mão de obra escravagista. Não é à toa que a Holanda invadiu o Brasil, isso é histórico. A Holanda chegou, os holandeses chegaram na Bahia e foi pegando. Bahia, Sergipe, tudo dos holandeses. Só que os holandeses, eles viram que a força do Brasil era a produção de açúcar. Mas quem produzia açúcar eram os negros escravos. Aí sabe o que os holandeses fizeram, doutora? Eles pegaram navios e deram um jeito de ir para a África para conseguir criar uma engenharia de escravos, né? Que é uma fábrica de escravos, aquilo que Portugal tinha. Para produzir escravos, porque senão eles não iam dar conta de sustentar a terra. Eles entenderam que a força de Portugal não estava na terra, estava nos escravos. Os escravos negros produzindo açúcar de graça. Porque isso é normal em tudo que é droga. Se alguém chegar lá na Colômbia, não, que produz muita cocaína, se não me engano, o Peru, Colômbia produz também, lá as Farc. Você chega lá, os produtores de cocaína são escravos. Eles não ganham nada. Eles ganham a miséria. E o vendedor final fica muito rico, que é o caso dos produtores da droga chamada açúcar no Brasil. Eles ficaram podres de ricos e nós, negros, produtores, pobres. Carregamos uma herança de pobreza até hoje, porque aonde a droga chega, ela faz isso. Aí os holandeses não conseguiram trazer escravos da África para cá. O que é que eles fizeram? Abriram mão da terra. Eles nem brigaram. Porque isso aqui tudo não seria Brasil. Isso aqui seria Brasil e Holanda. Isso aqui não seria Brasil. Só como Portugal tinha o monopólio dos escravos, pronto, isso aqui continua sendo Portugal. O açúcar e o infarto. Causa mesmo, doutora? Infarto miocárdio, açúcar? É. Muito. AVC, infarto, edemas de pulmão, por exemplo, AITs, que a gente chama, edema agudo de pulmão, insuficiência renal, câncer de fígado, tudo isso o açúcar causa. Meu Deus do céu. Ó, por exemplo, ao contrário do que as pessoas pensam, por exemplo, colesterol alto. Colesterol não é gordura que causa colesterol. O que causa colesterol alto e triglicérides é o açúcar. É carboidrato, é o trigo. Então, é o açúcar e o trigo que causa colesterol alto. É o açúcar e o trigo que causa diabetes. É o açúcar e o trigo que causa os AVCs, que causa placa de ateroma na parede das veias. Não é gordura. Olha aí que coisa. Isso é muito forte. E doutora... O sistema mentiu, né? Passou um bom tempo falando, olha, é a gordura. Não, porque você não pode comer gordura saturada. Ah, e nosso corpo é feito do que mesmo? De gordura saturada, né? Ah, tá. Aí te mandaram comer óleo vegetal. Óleo vegetal causa câncer, por isso que aumentou a quantidade de câncer. Porque o sistema te induziu a comer aquilo que te adoece. Então você parou de comer a banha de porco, parou de comer a quantidade de carne que deveria. E a humanidade, o que aconteceu? Foi ficando menos inteligente, foi emburrecendo, perdendo a memória, tendo Alzheimer, tendo Parkinson. Crises de ausência, por quê? Porque não come carne, porque não come a quantidade que precisa de proteína. Tirou a gordura saturada, botou a gordura vegetal. A gordura vegetal, ela emburrece, além de causar câncer. Então, assim, comeu-se muito açúcar. Só comeu o que destrói. E, às vezes, as pessoas ficam bravas porque nós queremos libertar. Mas é normal, viu? Essas pessoas que estão ficando bravas aqui é normal. Quando Jesus chegou para libertar o mundo, mataram eles. Eu lembro como se fosse Jesus. Quando ele chegou para libertar, todo mundo se revoltou. Ele querendo libertar e as pessoas bravas com ele, inclusive mandando ele embora. Sai daqui, vai embora. Aí o pessoal
O que comer? Gente, simples. Tudo aquilo que você descasca é um bom alimento. Tudo que você desembala é um péssimo alimento. Chegou lá no supermercado, aí você passou na área que descasca e tem cebola. Poxa, alimento, hein? Aí você tem Faz a melancia. festa no hortifruti e no açougue, gente. Pelo amor de Deus, se você puder. Hortifruti e açougue, tá liberado tudo que você quiser comer ali. Claro que tudo em excesso vai fazer mal, né? Como alguém comentou aqui, falou assim, arroz em excesso faz mal. Gente, qualquer coisa em excesso faz mal. Até mato em excesso faz mal, Isso aí. entendeu? Água em excesso mata. O cara morre Claro, afogado faz de tanto beber água. edema. Então, vamos lá. Eu sou honesto, Alexandre. Eu gosto muito de açúcar, mas eu não como. Por que eu gosto? Eu não gosto. Não, doutora, eu passei 38 anos comendo açúcar. O meu Tem corpo pavor gosta. de açúcar. Não, meu corpo gosta. Se colocar aqui na minha frente, por exemplo, um chocolate com açúcar, é quando eu sinto o sabor dele, aí eu abro mão do açúcar. Como um dia eu fui tomar um suco, eu pedi sem açúcar e de repente o suco veio com açúcar. Quando eu dei 2 goles, eu disse, tem açúcar. Aí o cara disse, não está com açúcar. Esse aqui está com açúcar, pode levar. Eu pedi sem açúcar. Na época que eu ainda tomava suco. Eu pedi sem açúcar. Hoje eu já detecto. Alguém que comentou assim, ó, a Andressa Cássia Rodrigues, ela disse assim, nutricionistas passam coisas com açúcar. É porque assim, ó, Andressa, normalmente o nutricionista ele é procurado para perda de peso, normalmente por quem quer emagrecer. E de fato, quanto à questão de calorias, elas entendem de calorias, só que elas não entendem de cérebro. Isso aí. E outra, o nutricionista não é o médico, né, doutora? Ele não é um médico. O médico é outra coisa. Por exemplo, se você vai no nutricionista, ele vai olhar para você, como eu já vi, e ficar batendo um papinho e ali vai fazer a receita. O médico não. O médico vai pedir para fazer pelo menos uns 30 exames. Tira sangue, amigo. Porque a sua alimentação é de acordo com o seu tipo sanguíneo, com todo o seu perfil. Não é olhar assim, ó, você vai ter que comer castanha, comer não sei o quê. Não. É um médico. O médico sabe o que fazer. É igual você que fica Aqui, ó, o Rádio Web CCB, ele falou, tá, vamos lá, né? O tá, tipo assim, vamos lá, doutor Rádio Web CCB, vamos dialogar. Ele falou, vamos lá, e o sal, doutora, dá problema? Não, dá problema se você não comer. Outra mentira do sistema, sal não causa hipertensão, ok? O que causa hipertensão é trigo e açúcar, porque ele aumenta a resistência insulínica. Quando ele aumenta a resistência insulínica, ele vai aumentar a resistência da parede dos vasos e artérias. Aumentando a resistência de vasos e artérias, aumenta-se a pressão arterial, ou seja, não é o sal. E se você não comer sal, você pode morrer de várias doenças. Então, gente, só que não é esse sal que você come aí, tá? Cheio de iodo, esse sal que de nutriente não tem nenhum. É sal integral ou sal marinho ou o sal do Himalaia. Sal refinado, nunca, em hipótese nenhuma. Eu uso aqui o sal rosa. Eu uso o sal rosa. Agora, doutora, inclusive tem um eu bebo que água com sal, tá? Eu bebo água com sal. Eu faço uma garrafa de 2 litros, para mim e para minha mãe, de água com sal do Himalaia e bebo. Ela controla a pressão arterial, ela baixa o diabetes, ela controla o emocional, né? Mas é claro que o sistema não te conta isso. Não. E, doutora, tem um detalhe, estão perguntando aí o café. Eu falo o seguinte, o café... Café é ótimo, o café é um amigo aliadíssimo da boa saúde mental, desde que seja até 150 miligramas dia. 2 xicrinhas de café. E esses aí, café-cólatra, que toma 2 garrafas, Não. 3 garrafas... Aí ele vira um agente que causa infarto agudo do miocárdio, tá? Se você tomar acima de 200 miligramas de café, por exemplo, como eu já peguei pessoas que chegam no consultório e falam assim, você toma café? Eu sou viciada em café. Tá, mas quantas xícaras de café você toma? Eu tomo uma garrafa inteira. Ô, gente, dá licença. Eu tomo 6, 8 xícaras de café. Isso é vício? Tá doido? E como pode A musculatura cardíaca não foi criada para isso. Ela não suporta isso. Agora, aqui, ó. sabe o que eu não entendo? O Sivaldo disse que toma 2 garrafas, Sivaldo. Sivaldo, tá se matando, filho. Agora, sabe o que eu não entendo? É como uma pessoa dessa, viciada, quer pregar para alguém que usa o cigarro e dizer, olha, não fuma, não. Não pode, aí olha, gente, porque olha é visto do mesmo jeito. Aí olha para o alcoólatra e diz, olha, você também não deve consumir álcool, não. Você tem que parar com a cerveja. E ele não dá conta de parar com o café. Exatamente. Ele não dá conta Então, sabe qual que é o grande problema hoje?
a maioria das pessoas que pregam, ou líderes de igreja, que gosta de apontar o pecado dos outros, porque você bebe, e você que come igual um porco. O pecado é o mesmo, gente. Acabamos de ler na Bíblia. Está colocado na mesma categoria. Entendeu? O que bebe, o que prostitui, o que come demais, está no mesmo nível de pecado. Então, desculpa, você não pode apontar o pecado de ninguém. Aí vem o camarada dizer assim, aí a outra colocou aqui, o café sem açúcar. Amiga, não é questão do café ser com açúcar ou sem açúcar, é o vício. Crente é livre. Livre. Sabe o que é livre? Crente O tem que ser crente é assim, liberto, gente. o crente é assim, ó, eu bebo café se eu quiser. Se eu não quiser, não Não, me dou na cabeça. é. Se eu não quiser, Exatamente. não JC levanto. oficial, não, o café não é inflamatório, muito pelo contrário, tá? Até 150 miligramas, ele é carreador, ele é estimulante de secreção de serotonina, secreção de acetilcolina, de glutamato, ele faz bem para o cérebro. Ele melhora o foco, melhora a concentração, até 150 miligramas, que são 2 xícaras de café. Passou disso, ele começa a ficar tóxico. É isso aí. Não, Ó, estão perguntando aqui. Rosângela, a banha é saudável. A banha de porco é saudável, tá? Ó, na minha casa, eu só uso azeite de oliva e banha de porco. Não uso outra coisa. E tem outro problema aí, que é colocou o azeite. O azeite não pode ser usado para fritura, não é isso, doutora? O azeite. Não, isso aí até pode. Tudo vai depender da acidose desse azeite. Isso. Por exemplo, se você pegar azeite que seja até 6% ácido, né, de acidose ou de acidificação, ele pode usar para fritura, sim. Agora, se ele for acima, aí não. Aí ele se transforma em cancerígeno. Tá vendo? Tá vendo, gente? Gente, é muito simples. Se você quiser entender de alimentação, é simples. Pergunta aí, Deus criou o açúcar? Não. Então você não precisa de consumir o açúcar. Agora o sal Deus criou. O sal Deus criou. Deus criou para nós. Inclusive, sem o sal, deixa eu contar um segredo para vocês. Nós temos um mecanismo no nosso organismo, no coração, em todas as células, tá? Que se chama bomba de sódio e potássio, tá? Se eu não tenho sal de maneira adequada, você pode ter um infarto agudo do miocárdio, você vai entrar em insuficiência renal, seus pulmões não vão filtrar e os seus pulmões vão parar, vai ter regurgitação, você pode ter um AVC, você vai ter crises de epilepsia, porque o sal movimenta a bomba de sódio e potássio. É muito sério. E, doutora, estão perguntando se a senhora tem livro. Tem. Acho que eu vou dar um título aqui para a senhora escrever esse livro. É Comendo e Bebendo para a Glória de Deus. Top, meu filho. Ixi. Esse é o tema. Ai, Jesus. 1.500 páginas. É isso aí. A gente divide ele pelo menos, se for dar 1.500 páginas, vamos dividir ele pelo menos em 8 volumes. Cada volume aí com cerca de 200. Pois, gente, para falar. Meu Deus, é absurdo. É isso aí. O sal, o Alexandre, o sal é a palavra que traz origem ao salário. Sal vem de salário. O sal era tão valioso que a pessoa trabalhava o mês inteiro, a semana inteira, e no final ganhava sal. O sal era dado para ver o valor que tem o sal. A palavra salário vem de sal. É só pegar sal, salário. É isso. O oficial Vitor Ramos, ele está dizendo assim, e quem tem pressão alta? Quem tem pressão alta precisa comer sal. Só que sal não é sal refinado. Se você comer sal refinado, você vai morrer de infarto agudo do miocárdio, tá? É sal integral, sal do Himalaia. Porque quem tem pressão alta tem distúrbio na bomba de sódio e potássio. Porque excesso de açúcar e trigo. Não existe hipertenso que não come açúcar e trigo. Não tem. É isso aí. E quando a pessoa se alimenta bem, a qualidade de vida é outra. Eu lembro daquele livro do doutor... Inclusive a pele é assim, gente, ó, boa. Dr. Marcos Aurélio Dias da Silva, ele diz no livro dele que a vida do ser humano é para ser semelhante à vida do animal. Como que o animal vive? Feliz até o último dia. O cachorro abana o rabinho para a gente à noite, aí ele dorme e não acorda. Exato. Ele morre saudável. Também a Bíblia não diz que aquilo que sucede ao homem também sucede ao animal? Foi assim que o seu cachorrinho faleceu? A sua cachorra? A minha faleceu de velha, meu filho, de velha, de caquética. Dormindo. De tanta saúde que tinha desgramada. Ela faleceu dormindo? Foi dormindo. Ai, que lindo, é assim. Foi dormindo.
morreu farta de dias. E literalmente farta, né? É Porque isso aí. vivia super bem. E o doutor Marcos Aurélio, ele trata outro assunto que nós não tratamos aqui. Ele trata exatamente sobre o que nós gostamos de tratar, mas hoje não falamos, que é da saúde emocional. Ele Uhum. diz que quem cuida das emoções não vai adoecer. Lógico, quem cuida das emoções não vai comer açúcar. Não vai se viciar em nada. Exatamente. Exatamente. Quem cuida das emoções não come açúcar. Porque as pessoas que comem essas besteiras, pode ver, são pessoas doentes emocionalmente. Doentes. Totalmente desequilibrado. Não tem. Porque, inclusive, pela própria bioquímica do açúcar, a ciência ela já provou inúmeras vezes que quem consome trigo e açúcar tem desequilíbrio emocional. É mais irritado, é mais choroso, tem depressão, tem ansiedade, porque o trigo e açúcar causam ansiedade, depressão e dor crônica. É isso aí. Doutora, vamos ficar por aqui. Quinta-feira nós voltamos. Nós voltamos. Voltamos, voltaremos. Se Jesus não nos buscar até lá, voltaremos. Eu acredito que ele não vem nessa semana. Eu também Eu creio que não. acredito que ele... Ainda tem muita coisa para acontecer ainda. É isso aí. Conheço um pastor que está com problema de saúde. A doutora falou para ele largar a Coca-Cola, mas ele disse que dela ele não larga. Pronto. São escolhas, gente. Escolha tu, pois hoje, que caminho vai seguir? Vida ou morte, bênção ou maldição? Que é a morte, que é a morte. Aí ele Gente, tem morre. gente que é suicida, não tem o que fazer. Então não adianta você querer livrar a pessoa, ela não quer. E hoje a senhora nem tocou nesse assunto, porque esse toque ia chocar esse Não, nem povo toquei aqui. nesse assunto porque não deu. Porque se eles ouvirem a verdade, tem gente que fica irado quando ouve. O Sim. espírito de suicídio Nossa, meu Deus, se tiver sobrepeso, então aí é que a fúria dela. Parece que baixa uma entidade demoníaca. é o espírito de suicídio O passeando espírito livre de suicídio. dentro da casa dos crentes. E os crentes Exatamente. adorando o espírito de suicídio, aplaudindo o Exatamente. espírito de suicídio. E eles amam. E quando alguém comete um suicídio rápido, aí eles condenam. Isso aí vai para o inferno, Eles porque... condenam quem? Quem comete suicídio rápido, mas quem se suicida de maneira lenta, eles não condenam. Não, aí vai para o céu. Vai para o céu. se o Inclusive, quem suicídio... se suicida de maneira mais rápida ainda, pelo menos é corajoso, teve coragem. Agora, quem se suicida de maneira lenta, além de suicida, é covarde. É isso aí. Eu sou de São Paulo, filho. Eu não sou de Candeias. Eu tenho parentes em Candeias. Ok? Eu sou de São Paulo, capital. Nasci daqui. Então, gente, pega isso daí. E o meu desejo é o seguinte. Quem não segue a doutora Fabiana Araújo, siga. Foi junto com essa doutora que eu mudei minha alimentação. Foi junto com essa doutora que a minha vida teve uma virada. E detalhe, que eu vou te contar, o que a maioria dessa live aqui precisa e não tem. Foi junto com essa doutora e aprendendo esse método de alimentação. A inteligência aumenta. A inteligência. E Eu ia outra, você passa... falar agora. O senhor viu como o senhor ficou? O senhor já era inteligente, mas o senhor viu como o senhor ficou muito mais inteligente? A inteligência aumenta. Doutora, eu já escrevi o meu primeiro livro do ano e já terminei ele. Olha que o ano começou agora. Primeiro Gente, livro. se vocês entenderem o que a gente está falando aqui, se vocês colocarem isso em prática e tirarem os neurotóxicos da vida de vocês, vocês vão produzir como nunca. Pobreza não vai mais nem chegar perto da vida de vocês. Não tem jeito. É isso aí. É isso que eu quero falar. As pessoas vivem na pobreza exatamente por causa da alimentação. E, doutora, tem um detalhe também que eu não citei. O tempo que a gente gasta no supermercado quando não come besteira é menor. Bem menor. Eu já te falei que eu odeio no mercado. Eu não vou no mercado por nada no mundo. Detesto. Porque, doutora, vamos lá. Se Odeio. eu vou no supermercado, a única coisa que eu vou pegar no supermercado lá, no supermercado mesmo, que tem lá que eu vou pegar, é o polvilho para tapioca, que eu ainda pego no Isso supermercado. não falta. Vou pegar arroz, vou pegar o feijão, sal. A gente compra uma vez, não sabe lá quando vai comprar de novo. Pronto, não tem o que eu ficar andando no supermercado, porque eu não consumo mais nada. Aí depois... Exatamente. Eu só utilizo o hortifruti, o açougue É. e a parte de cereais, que daí é arroz, Isso. né? Porque eu não como muito cereal. Aí eu vou gastar tempo, meu tempo vai ficar exatamente no hortifruti. Porque aí quando chega lá, Exato, assim, no hortifruti. aí é repolho, é alface, Nossa, é
Quando meu marido vai, ele traz um carrinho cheio do É hortifruti. isso aí. É isso aí. É lá eu gasto tempo. Então, por exemplo, Exatamente. eu ando hoje na rua, eu não tenho mais tempo para perder nesses quiosquezinhos, porque eu não como nada que tem lá. Eu Nada, também não. nada. Então, a gente tem mais tempo, porque essa alimentação doentia rouba muito tempo. E sem contar, Muito. e E para nós, além de causar um cansaço e uma fadiga absurda, né? e sem contar que para nós que já passamos dos 40, de agora em diante, comendo essas besteiras, vai gastar muito tempo lá no hospital. Muito tempo, é. Chega lá, tem um monte de comedor de açúcar e trigo lá na fila, ai, 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 gemendo e dando Exatamente. trabalho. E Ó, dando a trabalho. Rosângela Danda Serva, ela tá dizendo aqui, ó, começa-se aos poucos, dia a dia, e depois não vai querer mais o açúcar. Exatamente, gente. Só que lembrem-se bem, é o açúcar e o trigo, tá? O trigo, ele consegue ser pior que o açúcar. Pior. É isso aí. Ele é 16 vezes mais viciante que a 16 cocaína. vezes pior. Uhum. Tá vendo aí, O açúcar é 14 vezes pior que a cocaína e o trigo é 16 vezes pior que a cocaína. O trigo é o alimento, né, ou o elemento número 1 em destruição do cérebro. É o trigo. Não existe nada que destrua mais que o trigo. o camarada dizendo que eu não quis ir na igreja dele por conta da oferta. Eu prego lá na Paulista. Igreja de crente. Misericórdia, gente. Sério, É, uma hora dessa da noite, esse horário. tá comendo muito trigo e açúcar, hein, irmão? Eu prefiro pregar nas ruas. E na rua eu não ganho uma oferta. Uma oferta. Eu não ganho uma oferta na rua. Eu vou Eu lá e acho que prego. depois de tantos anos de ministério, ouvir isso chega a ser cansativo, né? Chega. Por isso que, graças a Deus, que eu não fui nessa igreja. E nem devo ir. Porque olha o nível que eles são. Eu vou para a rua pregar. Pelo contrário, na rua eu pago, porque eu tiro as pessoas da rua, levo as pessoas exatamente para uma clínica e eu pago todo o tratamento delas. Ó, Graças a a Deus. Raquel Bernardino, ela tá falando aqui, meu Deus, eu amo pastel. Raquel, deixa eu te contar um segredo. Eu também amo pastel. Fazia uns 2 meses que eu não comia pastel. Porém, hoje eu comi pastel sem glúten. Achou aonde a senhora achou esse pastel sem glúten? Gente, aqui em Maringá tem de tudo, meu filho. Isso aqui é loucura de comida Então, saudável. quando eu for aí na próxima vez, eu quero comer esse pastel. Pastel de feira sem glúten, filho. Comi de carne com queijo, de queijo com requeijão. Ah, loucura. Não, o trigo é 16 vezes mais viciante que a cocaína. Que a cocaína. E o açúcar é 14 vezes mais 14. viciante que a cocaína. Ou seja, uma pessoa que é viciada em açúcar não deve falar mal de quem usa cocaína, porque o vício De quem dela usa cocaína, é verdade, gente. Porque o nível de vício é muito maior. não deve, hipótese alguma. Só que assusta, né? Daí as pessoas ouvem e falam, nossa, assusta. Não é que assusta, é que a verdade, primeiro ela causa impacto e depois ela liberta. Eu vou falar para vocês como eu fui liberta de tudo isso, tá? Eu tava na área da saúde e eu tinha fibromialgia. E eu fazia de tudo, tomava todo tipo de opioide, de medicação e nada resolvia. Eu não tinha uma vida destrutiva, não fazia nada aparentemente errado, tá? Quando Deus falou comigo que era o trigo. Eu já não comia açúcar, porque açúcar já não faz parte da minha vida há mais de 30 anos. Mas era o trigo. E aí foi aí que eu comecei a buscar a alimentação bíblica, a alimentação de Jesus, e comecei a entender por que é que Jesus ele não se contaminava com essas coisas. Porque ele entendia que ele precisaria do corpo dele saudável para cumprir o ministério. Inclusive, se Jesus comesse trigo e açúcar como os crentes comem, ele não tinha chegado nem na crucificação. Ele já tinha morrido antes, porque o corpo dele não suportaria tudo que ele passou. Então, como ele sabia que ele precisaria de saúde emocional, de saúde física, Jesus não se contaminava com essas porcarias. Nenhum deles, né, doutora? Nenhum homem Não, nenhum deles. contamina com isso. Ó, o Rádio Web está dizendo comparar açúcar com cocaína. Realmente, o Rádio Web CCB, não dá para comparar. Porque o açúcar é muito pior que a cocaína. Muito pior. Ele ouviu o que ele queria. A cocaína é fichinha perto do açúcar. E até os prejuízos que o açúcar causa... Vamos lá, gente. Então vamos levantar o índice. Quantas pessoas morrem por ano pela cocaína? Quantas pessoas morrem por ano por causa do trigo e açúcar? 159 mil pessoas por ano. Ô, louco, 159 mil pessoas morrendo por ano. O índice por ano. prova, ele se prova, gente. Se prova.
Açúcar e trigo mata absurdamente mais do que a cocaína. Ninguém morre de cocaína todo dia. De trigo e açúcar morre. Centenas de pessoas. Não, e sem contar aí, ó, tanto de pastor jubilado por causa do trigo e açúcar, dando um custo altíssimo Exatamente. à igreja, um tanto de esposa de pastor aí em casa, inválida por causa do açúcar e não para de O comer trigo e o mais. açúcar, eles matam mais que a guerra. Matam mais que a guerra, acredito. Ah, Mata essa mais que a guerra, guerra. doutor, essa guerra de Israel e a Palestina, e os palestinos, não mata nada comparado com trigo e Não, açúcar. não Nem, se compara com ó, o que o trigo e o açúcar porque, mata. doutora, o Brasil, ele mata 60 mil pessoas por ano. É a média de homicídio aqui. No governo do Bolsonaro, caiu para 50 mil. Foi uma redução muito grande. Ia reduzir mais. Agora, nesses governos, infelizmente, que facilita as coisas para o crime, a tendência é aumentar. Mas só Uhum. a gente pensar, o homicídio responsável por 50 mil vidas a menos, ou 60 mil. E o trigo e o açúcar, 150 mil. 159 mil. É um absurdo. Não tem como comparar, gente. Não tem, entendeu? Não dá mais para lutar contra isso. Ó, quando eu entendi isso, quando eu ouvi, quando eu comecei a estudar, isso foi me assustando e me assustou. Só que aquilo que me impactou foi saber que eu tinha a chance de mudar a minha história, de ser liberta daquela doença que me destruía. Quando eu entendi isso, eu falei: chega, eu não aceito, eu não vou morrer por causa de trigo e açúcar de jeito nenhum, em hipótese nenhuma. É isso aí. Doutora, nós já passamos de 1 hora de live. Já Ó, não sei nem como é que o Instagram não me derrubou ainda. nós estamos em 2, acho, é por isso. Vamos lá? Vamos. O Eu não estou te coraçãozinho. vendo, mas vamos de coração. Eu já tô com o coração. Aí, pronto. Aí, Lorena, tira o print aí para nós. Tá bom, Lorena? Já está acostumado na live. Galera, beijo para todos vocês. Beijo no Só fazendo um coração. parênteses para a gente ir embora, teve uma irmã aqui, uma mocinha, que ela fez um comentário bem parecido com esse meu pensamento de quando eu comecei a entender isso. Ela disse assim: gente, não adianta, aceita que dói menos. Nós nos alimentamos muito mal e precisamos cair a ficha e mudar. Bom, É isso aí. é isso. Eu aceitei já de cara. Eu não tinha conseguido parar, mas já tinha aceitado. Então aí ficou mais fácil. Eu vou, que eu Eu vou ainda vou dizer o trabalhar. que Jesus disse. Eu desejo que vocês tenham vida e vida em abundância. É isso aí. Doutora, beijo no coração. Beijo pro Heitor. Beijo, gente. Deus abençoe. Se cuidem. Cuidem do templo do Espírito Santo, porque vocês vão ver que a vida de vocês vai melhorar É absurdamente. isso. Fui. Tchau.